Porque antigamente um veículo demorava 8 a 9 minutos para propagar de um para o outro. Ele avisava bastante tempo, né? Exato. Hoje em dia, ele propaga em questão de 2 minutos. E aí isso vai virando uma cadeia, reação em cadeia. Então imagina você ter 2, 3 veículos pegando fogo, para o bombeiro já é muito difícil adentrar uma garagem no subsolo. Imagina se você tiver 10 veículos pegando fogo. A chance de você, inclusive, ter um colapso estrutural nessa edificação é grande. Depende do tipo de estrutura. Tem estruturas que conseguem suportar altíssimas temperaturas com vários veículos pegando fogo. Agora, quando você tem estruturas que são muitas vezes protegidas, por exemplo, ou elas não estão bem dimensionadas para resistir ao fogo, mesmo que seja de concreto, você tem um risco, sim, iminente de um colapso prematuro. Essas edificações que são projetadas para 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, pode ser que esse tempo caia. Então, o que a gente faz para evitar isso? Então, aí entram medidas ativas e medidas passivas. Então, ativas, por exemplo, sprinklers, eles ajudam a controlar aquele incêndio para evitar que ele se propague para os veículos vizinhos. Você ter rápida detecção para acionar os bombeiros, você ter, de repente, medidas de proteção dessas estruturas. Você tem hoje, por exemplo, uma manta corta-fogo que o bombeiro pode chegar e aplicar sobre esse carro, e aí ele consegue controlar essa situação, até porque o veículo pode reignitar, então ter uma segunda ignição. O que é a segunda ignição? O bombeiro controlou o incêndio, apagou, de repente dá uma nova reação química e isso volta a ter um incêndio. Novamente. Diferente do veículo a combustão interna, que apagou, você já era, fez o rescaldo, dificilmente você vai ter uma segunda ignição. Olá, eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós estamos com o Emergência Entrevista e trouxemos hoje para mais uma entrevista o Rogério Lin. O Rogério é formado em administração de empresa, possui pós-graduação em proteção passiva contra o fogo, realizado no Reino Unido, mestre em habitação pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, é superintendente do CB24, é o Comitê Brasileiro, né? O CB24 é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. Também é diretor na CKC do Brasil, é uma empresa que fornece produtos e sistemas de proteção passiva contra incêndio. E é diretor e presidente da Associação Brasileira de Proteção Passiva. Ô, Rogério, seja bem-vindo. Posso chamar de Rogério? Claro, Valteci. Obrigado, seja bem-vindo, Rogério. Primeiramente, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Com certeza vai ser mais um episódio bem bacana aí a gente poder falar um pouco aí das novidades na área de proteção passiva. Que legal, Rogério. Rogério, você é formado em administração de empresa, Rogério. E assim, e por que você saiu de administração? Para segurança contra incêndio? E aí? O que te chamou a atenção para essa área aí? Legal, Alteci. Na verdade, eu nunca saí da administração. Né? Então, eu, apesar de ser formado administrador e atuar na área de segurança contra incêndio, todos os cargos de liderança que você exerce, você tem que ter uma boa administração. Então, desde a empresa, né, da CKC do Brasil, desde a ABNT, onde eu sou superintendente, a gente coordena mais de 20 comissões de estudos, desde a BPP, onde eu sou diretor-presidente, então a gente tem uma equipe grande, tem vários participantes, né, voluntários. Então, assim, a administração nunca deixa a gente precisa ter administração, inclusive, para gerir nossas finanças, né, nosso dia a dia, a família e os negócios, obviamente. Que legal, então não saiu, né? Tá dentro de tudo. Pensei em todos meus amigos aqui, tá dentro deles. Exato. A administração faz parte, né? Ô, Rogério, uma outra coisa assim, que análise você faz aí do setor de segurança contra incêndio aqui no Brasil? Tá, bacana. Eu acho que para explicar um pouco melhor, né, tudo que existe de segurança contra incêndio, é importante eu falar um pouquinho do meu histórico. Então, você comentou da CKC do Brasil, é onde nasceu, né, a questão da segurança contra incêndio, onde eu tive o primeiro contato, foi através da minha família, porque a minha família montou uma empresa nessa área de proteção passiva, que é a CKC do Brasil, há 25 anos atrás, e essa empresa
atuou nesse segmento. E como toda empresa atuando num segmento, né, a gente buscando a seriedade do setor, buscando que as melhores tecnologias que existiam globalmente, a gente trazia isso para o Brasil, demonstrava isso para os bombeiros. E com isso a CKC foi crescendo. Só que chegou num momento que a gente falou, nossa, por que aparece tanta empresa que não faz da forma adequada? Por que aparece tanta empresa querendo vender só, competir por preço? Não ter a mesma qualidade que a gente tem, não ter, né, o mesmo primor, né, de produtos, né, a oferecer para a sociedade. Ainda mais quando a gente fala de segurança de vidas. E aí a gente chegou à conclusão que no Brasil a gente precisava ter uma associação. E essa associação foi a ABPP, que nasceu em 2017. Ela congrega mais de 60 empresas do setor, desde empresas de projeto, de engenharia, empresas fabricantes de soluções de proteção passiva. Então tem empresas nacionais, multinacionais, e isso trouxe o quê? À tona exatamente o que é proteção passiva, que é uma coisa que normalmente está escondida. É algo que a gente não vê como a proteção ativa. Então, a proteção passiva, ela está incorporada à edificação. Mas durante o incêndio, é ela que vai garantir que ela não vá colapsar de forma prematura. É ela também que vai garantir que a compartimentação do ambiente funcione, que as pessoas consigam usar uma rota de fuga para evacuar essa edificação sem inalar fumaça, aguentando inclusive a questão do incêndio. É ela que vai garantir que uma boate kiss não aconteça, porque aquela espuma de poliuretano que propagou chamas, emitiu muitas toxinas, foi uma das responsáveis, né, pela morte daqueles 242 jovens. Então, proteção passiva, ela normalmente está escondida, ela Tá escondida, tímida. Né? Eu trabalhei com uns 16 anos, até 52, faz um pouquinho de tempo, em madeireira. Eu lembro que tinha uns forros com resistência à passagem resistente ao fogo, aqueles, não posso citar a marca aqui teoricamente, Claro. tinham duas grandes fabricantes, na época existe até hoje, esses fabricantes, era 60 por 60, de 12, de 19 milímetros, Legal. tinha até de 2,44 por 22, e esses forros existiam, eu tô falando de 40, 50 anos, porque esses forros já existiam, me corri, claro que a tecnologia, né, até inclusive aproveita e fala o que tinha de absurdo, o que tem de absurdo, e o que você vê de tecnologia nisso. Legal. Né? Essa situação aí que eu falei, que você achou? Isso é uma medida de proteção passiva, Walter-C, com certeza. Explica passiva e ativa, por exemplo, assim, nesse sentido. Pode ter alguns colegas que podem ter dificuldade um pouquinho. Explana pra gente falar, eu tenho a proteção passiva e ativa. Você deu um exemplo da proteção do prédio, eu sei, mas... Isso. Então, assim, esse forro, por exemplo, é uma medida passiva. Ela está lá, parada, incorporada à edificação. Ela tem uma função térmica, estética, acústica, muitas vezes. Acústica, mas quando você pensa que ela não depende de um acionamento automático para funcionar, então ela é passiva. Se ela depende de um acionamento, o extintor, por exemplo, tem que tirar o pino, apontar a mangueira para a base do fogo e apertar o gatilho. Isso é uma proteção ativa. Sprinkler, um chuveiro automático, ele tem que estourar o bulbo, né, a uma certa temperatura para ele começar a jorrar água e controlar esse incêndio. Um detector, ele tem que detectar a fumaça, alarmar essa edificação para as pessoas conseguirem fugir. Tudo isso são medidas ativas. Agora a passiva ela está incorporada. Então você normalmente não enxerga. Então a produção da estrutura, você já sabe que o concreto tem que ter um cobrimento da armadura, você sabe que tem que ter um revestimento umescente, uma argamassa projetada, o próprio forro que você comentou, às vezes ele pode resistir até tantas horas de resistência ao fogo, então às vezes ele evita que o fogo passe de um ambiente para o outro, ele pode ser compartimentação de ambientes, mas também ele pode ser reação ao fogo, que é o quê? Evitar propagar muito chamas e emitir muita fumaça. Então isso é proteção passiva. Perfeito. Quando a gente pensa, você falou de estética, né? Assim, então, assim, às vezes a estética e a segurança às vezes não andam junto. A estética é bonito, mas não é seguro. Né? Hoje a gente tem aí esses forros, às vezes, de outros materiais, plástico, né? Que ainda são utilizados, né? Em casa mesmo, né? Exato. Então, às vezes a pessoa tá vendo, não sabe disso, que de repente ela pode usar uma coisa que é estética bonita e segura, né? A gente tem muitas questões de desempenho. Então, às vezes um elemento ele tem um ótimo desempenho acústico, ele tem um ótimo desempenho térmico, ele atende todas as normas, né, de desempenho, só que quando vai colocar em situação de incêndio, ela não atende aos requisitos. Então, atender as normas de desempenho para segurança contra incêndio é um ponto fundamental. E os absurdos que você tem visto nisso? Que você citou, mas você não falou muito isso aí. Dos absurdos que você tem visto nisso aí. Olha, eu vou te dizer que assim, de absurdos, né? Para mim, o número 1 é a impunidade. Então, quando a gente fala em impunidade,
quando você tem casos de incêndio onde você tem morte, isso daí para mim é um dos maiores absurdos que existe. Boate Kiss, 242 mortes, 600 feridos, mais de 600 feridos. Até hoje, 10 anos depois, a gente não teve uma pessoa condenada, uma pessoa julgada. Teve o julgamento, foi cancelado, estão tentando reaver essa questão, se vai haver um novo julgamento, né? Mas a gente periga caducar esse tipo de coisa. Então, que mensagem que a gente passa para a sociedade quando isso acontece? Que vale a pena você fazer de qualquer forma, vale a pena você não fazer direito, né? Não tem problema você fazer assim que ninguém vai preso. Ninho do Urubu, né? Então 10 jovens lá que perderam a vida. Até hoje teve alguém punido? Né? Teve indiciamento, teve, né, uma primeira análise, já se descobriu que o material era inadequado, que a elétrica não estava bem feita, que o ar-condicionado, que tinha uma fiação inadequada, né, e a fiação deve ter superaquecido, começou esse princípio de incêndio, não tinha sinalização, não tinha um detector de fumaça dentro daquele lugar. E aquele material propagava muito chamas. E por aí vai, né? Vários incêndios. Museu Nacional, você tem... Museu Nacional, você né? tem vários incêndios por aí. O Museu Nacional ainda não teve nenhuma vítima fatal, mas esses que tiveram a vítima fatal, um hospital no Rio de Janeiro, por exemplo, com 25 mortes, onde o gerador pegou fogo e começou a cuspir fumaça em 6 pavimentos depois de 2 minutos do princípio de incêndio. Como é que você vai com uma edificação, né, assistencial à Mais um saúde? hospital, né? Poucos hospitais, pouquíssimos, acho que nem na minha mão, né? Treinam esse tipo de evacuação, às vezes, né? A gente falou do ativo agora, né? Dessa parte de... Mas não, eles não investem nisso, né? Tem uma então, certa... para mim, isso é o que dá mais indignação, né? Quando você vê que existe uma impunidade, que as coisas, infelizmente, no Brasil demoram a acontecer, não é por falta de lei, não é por falta de regulamento, porque tudo que estava lá, tecnicamente, estava inadequado. Infelizmente, a gente costuma olhar muito para a causa do incêndio. Então foi a pessoa que colocou o sinalizador. Mas a edificação, ela também não tem que ser segura. Da mesma forma que um veículo tem que ser seguro para os seus passageiros, né? E inclusive para o pedestre, uma edificação também tem que ser segura. Se eu compro um carro que ele tem freio ABS, só que o freio ABS dele não funciona. Se eu compro um carro que na hora que eu bato, o airbag não funciona. Se eu compro um carro que a estrutura dela não suporta o impacto lateral, o carro não funciona. É a mesma coisa. Se a edificação não funciona, ela não dá a segurança necessária. Então você acaba tendo o quê? Um ambiente inseguro, né? Aí eu fico pensando assim, realidade sobre o conhecimento sobre proteção passiva. O nosso setor de segurança de incêndio brasileiro, ou seja, nosso setor, ele está preparado para esse tipo de conversa? Olha, ótima pergunta, porque no final das contas, né, a proteção passiva, como eu falei, ela estava escondida, ela tem que aparecer para as pessoas, para que as pessoas consigam conhecer e os projetistas possam especificar da forma adequada, possam projetar de acordo com as normas técnicas. Então a gente tem evoluído muito nesse sentido. As normas técnicas realizadas, criadas na BNT, né, dentro do CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, tem ampliado esse escopo de normas de proteção passiva, não só de passiva, mas ativa. Também tem muitas normas deficitárias que precisam ser produzidas, revisadas, melhoradas, aprimoradas dia a dia. E isso a gente tem feito de uma forma sistemática. Então, atualmente são mais de 116 normas publicadas e ativas de segurança contra incêndio. A gente está muito aquém ainda de organismos internacionais, normas estrangeiras. Você tem entidades fora do Brasil, eu menciono desde uma ISO, você tem a STM, você tem a própria NFPA. Cada uma delas tem milhares de normas de segurança contra incêndio, enquanto que a gente tem o quê? Uma centena de normas de segurança contra incêndio. Então tem muita coisa para a gente correr atrás ainda, mas pensando em proteção passiva, eu acho que a gente começou o jogo, né? Talvez está nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, e as pessoas ainda estão sentindo o que é isso.
mas muita gente já começou a especificar isso. Então, depois da criação da associação, eu acho que isso deu uma guinada muito boa. Por quê? Porque não é somente uma ou outra empresa falando, é um grupo inteiro que tem objetivos comuns, né? Dentro da ABPP, tem comitês técnicos específicos para discutir cada um dos assuntos, e tudo que a gente for fazer dentro de edificações, infraestrutura, que tenha correlação com segurança contra incêndio, a gente sempre vai lembrar da proteção passiva. Tá? Então, isso é uma questão fundamental. Quando eu vou construir uma edificação, está dentro dos regulamentos. Se está dentro dos regulamentos desde 2004, por que a gente não faz? Por que a gente esquece da compartimentação? Por que a gente esquece da proteção estrutural? Por que a gente esquece de reação ao fogo, que é a CEMAR? Isso traz riscos como uma nova Boate Kiss. Se você esquecer disso, você vai ter risco de acontecer uma nova tragédia. Teve um incêndio num edifício alto em Belo Horizonte. Belo Horizonte, onde pegou fogo na fachada inteira. Será que aquela fachada era de material combustível? Você tinha o quê? Materiais caindo, cotejamento em chama. É muito parecido com o que aconteceu nos Emirados Árabes, onde você utilizava uma série de materiais combustíveis e isso escala o prédio inteiro, bota o prédio inteiro em chamas. O caso da Grenfell Tower, morreram 72 pessoas no Reino Unido. Por quê? Porque o material da fachada era combustível. Nossa regulamentação proíbe isso. E por que está sendo feito? Proíbe, mesmo assim está sendo. E a gente tem uma grande quantidade de prédios antigos, prédios históricos, né? E para adequação disso aí? Isso aí, como é que fica? Ótima pergunta também, Valteci. Quando a gente fala de edifícios salvaguardados, que aí é patrimônio histórico, incluem museus, incluem edificações mais antigas, estações, né, de trem, você tem uma infinidade de edificações e infraestrutura que falam sobre a segurança contra incêndio dentro delas. E é complexo, porque quando você fala de uma igreja, por exemplo, como é que você garante que essa porta vai abrir para fora, assim, como os bombeiros querem? Sendo que a noiva quer que a porta abra para dentro da igreja. Dentro, né? Então você tem algumas particularidades. Então a pintura no forro, né, de uma edificação histórica. Às vezes você tem uma pintura lá que foi feita por um artista do século XVI e você não pode remover dali, você não pode colocar um detector de fumaça em cima daquela pintura, uma sinalização de emergência. Então você tem que fazer adaptações. Para isso a ABNT criou o quê? Uma prática recomendada. Essa prática recomendada tem um número, é a ABNT PR 1016. Então, essa 1016, ela foi publicada em 2023. É nova? É nova. E ela surgiu justamente por quê? Porque depois que a gente perdeu Museu da Língua Portuguesa... Nós tivemos também no Instituto... Cinemateca. Butantan. Instituto Butantan. Museu Nacional. Qual que é o próximo? Será que a gente tem que esperar o próximo para a gente porque tá na linha, né? ter um documento, né, onde a gente consegue reunir organismos, né, como o IFAM, como o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museologia, reunir todo mundo de segurança contra incêndio para a gente ter o quê? Um denominador comum. Falar, ó, é possível desde que você pense em segurança contra incêndio em todos os aspectos. E ali entraram todos os aspectos de proteção ativa, todos os aspectos de proteção passiva. Para dar um exemplo mais palpável, sistema de detecção. Você não consegue colocar um detector de fumaça porque o pé direito também é muito alto, não é só pela questão da pintura que está lá no teto dessa edificação, mas você tem sistemas de aspiração. Esse sistema de aspiração ele vai aspirando o ar e detectando se tem uma quantidade de fumaça, ele detecta inclusive mais rápido às vezes do que o detector normal. E eles ficam escondidos com alguns caninhos. Para proteção passiva, você tem sistemas que você consegue proteger madeira, por exemplo. Então, madeiras, né, você consegue usar um verniz retardante que diminui a propagação de chamas e essas edificações têm muita madeira. Essa é uma característica muito comum entre elas. No museu, né? Principalmente, né? Então, esses são dois exemplos aí, um de ativa e um de passiva. E quando a gente vai nesse lugar, é quase que impossível. Você, então, não imagino como tu olha, né? Porque a gente chega, já olha a entrada, a saída, você fala o extintor, passa a dar aquela olhadinha no extintor, está na data de validade. Comum, todos que praticamente, colegas e amigos e profissionais que
trabalham nessa área têm essa tendência, normal, de chegar e ver, né? E quando eu fico imaginando você. E ainda você fez mestrado ainda em habitação no Instituto de Pesquisa Tecnológico ainda, né? Foi mais a fundo ainda, né? Quando a gente pensa em habitação, a gente está falando de prédios públicos, de indústrias, e para casa normal, assim, peço, você acabou falando, mas e para casa? Por exemplo, tem construções, por exemplo, eu sei que para piscina hoje tem uma norma da BNT que é a 10399 para construção de piscina. Então tem que ter, menor que seja, 2 ralinhos com 1,50 m de distância, tem que ter as tampas anti-sucção, anti-hair, anti-sucção, toda aquela coisa lá. E para casa, assim, com essa... Existe alguma coisa disso? Porque os caras constroem Porque, assim, se você explica... Se a gente tivesse a oportunidade de capitalizar essa informação agora, isso que você falou, eu tenho certeza que o cara que vai construir uma casa, ele vai pensar 2 vezes. Não, peraí. Exato. Então, não, mas é caro. Tem esse material que custa, 40, 50 reais o metro, tem esse que é 200. Não, esse não. Esse é a única diferença que ele protege. Não, mas é importante isso? Não, perfeito. As residências unifamiliares, né? Que são essas casas que são construídas, por incrível que pareça, elas não estão na jurisdição dos bombeiros. O bombeiro não tem autoridade para fiscalizar ou para exigir medidas de segurança contra incêndio. Então, teoricamente, elas têm uma certa vulnerabilidade. Por quê? Porque se não tem que atender nenhuma regulamentação, ninguém vai me fiscalizar, não vai me exigir nada, eu não vou colocar nada. Isso é verdade? Não. Porque se você mora nessa edificação, você vai dormir nela, você vai trabalhar, você vai ter crianças, você vai ter idosos. Então, quando acontece um princípio de incêndio, que pode acontecer numa cozinha, pode acontecer numa parte elétrica, o que você tem que se prevenir? Né? Então, eu moro numa casa e a primeira coisa que eu fiz foi instalar detectores de fumaça. Imagino, em tudo que é lugar. Todos os andares, cada andar eu tenho um extintor também. Então são algumas pequenas medidas que trazem mais segurança, porque na hora que eu estiver dormindo... E o detector de fumaça que você tem no quarto das crianças, você tem 2. Isso, exato. Eu faço um treinamento com as crianças. Que legal. Então a cada 2 meses a gente acende um dos detectores, eu uso um fósforo, né? Apago, uso a fumaça do fósforo, ele aciona o detector e aí as crianças já sabem o que fazer. Então elas saem do quarto, elas têm que acordar os pais. Se os pais não tiverem, elas já abrem, destrancam a porta, descem, abrem a porta do jardim e correm para o lado da piscina, que é uma área descoberta e mais segura. Mais segura. E aí podem gritar para os vizinhos. A primeira vez que a gente fez esse treinamento, elas levaram 2 minutos e 40 segundos. A segunda vez, 1 minuto e meio. E aí elas pediram para fazer mais uma vez. Da última vez, em 46 segundos elas estavam lá fora. A mais velha com as 2 irmãs. Então é o tipo de coisa que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Legal, e se você faz 1, 2 vezes para crianças, né? Que show. Uma coisa que eu acho muito importante de passar essa Olha, mensagem... você falou isso, eu sei que não vai estender esse assunto, mas as escolas... Sim, exato. Puxa, deixam a desejar nesse sentido, A gente tem que né? ensinar as crianças, porque as crianças muitas vezes elas ficam retraídas, elas veem um incêndio, elas não sabem o que fazer. E se a gente não ensinar elas que elas têm que Se o fugir, adulto não sabe o que fazer... Lembrei daquele livro até, né, da Amanda Ripley, né? O Impensável, né? Que ela escreve lá depois do World Trade Center em 2001. Exato. E o livro dela parece uma pergunta assim, né? Como e por que algumas pessoas conseguem escapar de acidentes, né? De desastres, né? O óbvio tem que ser ensinado, o óbvio tem que ser falado. Né? E o adulto ainda tem um viés da normalidade, que isso é um outro problema. Mas a criança geralmente não padece disso, né? Porque a criança você pode treinar ela para fazer isso. O adulto também. Exato. Mas irônica, não sei se a palavra irônica está correta aqui, mas com a criança seria mais fácil até de treinar ela de uma forma lúdica, óbvio, né? Se você começar cedo, sim. Se as escolas começassem cedo, a gente está tentando criar um projeto. Eu sei que tem algumas iniciativas Brasil afora, mas isso é uma coisa que precisa todo mundo estar unido para se ensinar. Porque se os pais não ensinam, vão fazer essa criança ensinar esses pais, né? Vão. Eu lembro lá do Bombeiro Mirim, uns 30 anos atrás aí, que tem Bombeiro Mirim no Brasil inteiro, né? Exato. Uma coisa que quase os bombeiros fazem um trabalho muito lindo com as crianças.
com brincadeira, com coisa lúdica, né? Legal. Fala do botijão, não é botijéia, não Isso. pode pôr saia no botijão, né? Não é isso, né? É isso Em casa eu falo isso pro meu filho. Ah, é Bacana. botijão, é masculino, vai colocar saia, né? Brincadeira, óbvio, né? Mas não colocar nada em cima Claro. do botijão, né? Sim. Pronto, não pode nem falar do botijão mais. Não, e à medida que vai evoluindo, você pode ir avançando. Quando a criança crescer mais, por que não usar um extintor? Por que não treinar ela para fazer isso? Isso. Por que não treinar ela para apagar um fogo numa cozinha um dia? Saber torcer o pano, né? Não jogar água, explicar essas coisas aos poucos, elas vão absorvendo, elas são como esponjas. Então, quanto mais a gente vai ensinando, melhor elas vão ficando. E aí a gente cria o quê? A cultura da prevenção. Cultura da Se a gente não criar a cultura da prevenção de segurança contra incêndio, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo. Acho que tem duas iniciativas aí, duas vertentes, né? Você tem que continuar fazendo isso e mexer na raiz. E a raiz são as crianças, né? A raiz são Levar as esses crianças. projetos para Perfeito. escola, tudo. A gente tem É projeto isso da Lei mesmo, Lucas, acontecer. a 13722, Legal. mas é focado em primeiros socorros. A gente não Sim. tem uma lei federal, por exemplo, para incêndio. Deveria ter. Exato. Né? Tudo bem, eles cobram isso, mas Sim. né, também devia ter um treinamento específico para esse de incêndio, Exato. né? De abandono. Exato. Porque você fazer um abandono numa escola é uma coisa difícil, não é fácil. Não precisa fazer o abandono, claro, né? Dentro das regras, e fazer os treinamentos específicos para prevenção de incêndio, para queimadura, É isso tipos. mesmo. né? Você sabe, eu tenho um amigo meu que ele morou nos Estados Unidos um tempo e quando ele matriculou a filha dele na escola, a primeira reunião com a diretora, ela perguntou para ele, qual que é o plano de evacuação da sua residência? Foi a primeira pergunta que ela fez. Você tem um plano de evacuação? Como que é? Me descreva. Né? Então é o tipo de coisa que a gente vê como eles valorizam a prevenção. De educar os pais para criar um pai, né? Um plano de ação emergencial na sua casa. Coisa simples. Ó, se acontecer isso, você faz isso. Deixar ali fixado para as crianças, né? E uma coisa boa, assim, é perguntar, você que é pai, você já criou, já fez um treinamento com seus filhos sobre evacuação em situação de incêndio? Quantas vezes você fez isso na vida? Será que não está no momento de você treinar os seus filhos hoje? Não espera amanhã. Né? Você tem a chance de gastar 5, 10 minutos. Elas vão, inclusive, se divertir nisso. Vão se divertir muito nisso. Olha que interessante, é um assunto que a gente não aborda muito. E o treinamento que o pai pode fazer é uma coisa simples. Não é uma coisa complicada de fazer isso, né? Exato. E as tendências? O que surge aí nas tendências aí nesse setor? Que Bom, traz? vamos lá. Tem uma das tendências aí é a questão de veículos elétricos agora. Então, quando a gente fala de um veículo elétrico, o tipo de incêndio é diferente. Apesar dos veículos elétricos não pegarem tanto fogo quanto os veículos a combustão interna, e eu estou comparando veículo novo com veículo novo. A estatística mostra que veículos elétricos são extremamente seguros. Só que o tipo de incêndio é diferente. Tá? O tipo de incêndio é diferente por quê? Porque ele tem baterias de íons de lítio. E essas baterias de íons de lítio têm uma alta densidade energética, tem muita energia. Então, quando elas sofrem algum dano, quer seja físico, um impacto mecânico, ou ela tem algum defeito de fabricação, isso pode gerar a chamada fuga térmica. Essa fuga térmica é quando o anodo encontra o cátodo, existe uma reação química, essa reação química superaquece a bateria e ela tem que fugir por algum lugar. Normalmente ela foge, vai para o chão, vai direcionado para o solo, porque está normalmente no assoalho do veículo, e isso sai uma chama muito forte, de 1.300 graus Celsius. Então, o mundo inteiro hoje está debatendo esse assunto. Como é que eu garanto que o incêndio de um veículo elétrico possa ser facilmente controlado? Como é que eu evito que isso propague para veículos vizinhos? Porque antigamente um veículo demorava 8 a 9 minutos para propagar de um para o outro. Ele avisava há bastante tempo. Exato. Né? Hoje em dia, ele propaga em questão de 1, 2 minutos. E aí isso vai virando uma cadeia, reação em cadeia. Então, imagina você ter 2, 3 veículos pegando fogo. Para o bombeiro já é muito difícil adentrar uma garagem no subsolo. Imagina se você tiver 10 veículos pegando fogo. A chance de você, inclusive, ter um colapso estrutural nessa edificação é grande. Depende do tipo de estrutura. Tem estruturas que conseguem suportar altíssimas temperaturas com vários veículos pegando fogo. Agora, quando você tem estruturas que são muitas vezes protegidas, por exemplo, ou elas não estão bem dimensionadas para resistir ao fogo, mesmo que seja de concreto, você tem um risco, sim, iminente de um colapso prematuro.
Essas edificações que são projetadas para 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, pode ser que esse tempo caia. Então, o que a gente faz para evitar isso? Então, aí entram medidas ativas e medidas passivas. Então, ativas, por exemplo, sprinklers, eles ajudam a controlar aquele incêndio para evitar que ele se propague para os veículos vizinhos. Você ter rápida detecção para acionar os bombeiros, você ter, de repente, medidas de proteção dessas estruturas. Você tem hoje, por exemplo, uma manta corta-fogo que o bombeiro pode chegar e aplicar sobre esse carro, e aí ele consegue controlar essa situação, até porque o veículo pode reignitar, então ter uma segunda ignição. O que é a segunda ignição? O bombeiro controlou o incêndio, apagou, de repente dá uma nova reação química e isso volta a ter um incêndio. Novamente. Diferente do veículo a combustão interna, que você já era, fez o rescaldo, dificilmente você vai ter uma segunda ignição. Né? Mas esse é uma das novidades. E assim, quando ele pega fogo... Exato. Aí teria que ter uma piscina olímpica, né? Porque exato. Com 2 metros de profundidade. Você sabe que existem oficinas... Porque dizem que é abundância, né? Porque sim. Como é que vai 40, 50 mil litros aí? Exato. Né? Você tem... E futuramente não tem, porque desenvolveu tanto tecnologia com espuma, com um monte de coisa para determinadas situações de incêndio, e aí a gente vai... Tem que desenvolver para a parte elétrica do carro elétrico ainda, né? Porque você falou da piscina, mas tem oficinas que hoje em dia provisionam lá fora, na Europa, provisionam uma piscina para imergir o carro na hora que começa a pegar fogo. Esse elétrico, né? Elétricos. Claro, exato. É uma piscina, eu falei assim do nada, né? Mas eu imaginei que para apagar o fogo teria que ser uma piscina aí de uns 2 metros, uns 2, 3 metros de profundidade, deixa ele lá embaixo, né? Então, assim, hoje são incêndios que têm um comportamento diferente. Significa que o carro a combustão interna não é crítico? Sim, ele continua sendo crítico. Inclusive, ele tem um tanque de polipropileno, normalmente de plástico, que o teste para avaliar a resistência ao fogo dele é uma chama de um isqueiro que fica por 2 minutos. Se ele não romper em 2 minutos, tudo bem, ele passou no teste. Só que a gente sabe que o incêndio vai ficar lá, às vezes, por minutos, por horas, e pode atingir o tanque. E quando você atinge um tanque cheio, inflamável, você tem um líquido inflamável se alastrando. Não tem explosão, tá? Normalmente é difícil ter uma explosão, a não ser que o tanque esteja vazio e só tenha vapores. Aí talvez você tenha uma explosão. Mas normalmente um tanque que venha falhar, ele vai o quê? Distribuir todo esse líquido inflamável pelo pavimento. Caramba. Esse assunto é bem interessante, hein? A gente tinha conversado com um engenheiro que nós tivemos o prazer de entrevistá-lo, o Emergência Entrevista. Também fizemos com um engenheiro também, que era da FIA, né? É bem interessante também sobre esse assunto. Mesma linha que você está falando, ele falou aí também. O CB24, assim, ele tem tido vários debates normativos, né? E quais os destaques deles, assim, que você tem aí desse CB? O que você pode trazer para a gente que pode ser falado aí do CB24? Tem uma série de novidades. A gente criou para veículos elétricos uma comissão de estudos de segurança contra incêndio, acumuladores de energia, mas não focando somente em veículo elétrico. O nosso celular. Também, né? Notebook, um scooter, e-bikes, patinetes. Que fica dentro de casa, aqueles patinetes que fica dentro de casa, aqueles scooter, aquelas coisas. Exato. Grandes baterias, então, quando você tem baterias estacionárias que acumulam energia durante o dia, para você utilizar à noite. Então, as casas começam a ter baterias. Essas baterias viajam muito nesses aviões, né? Exato. Inclusive, tem regulamentação bem rigorosa para não despachar na mala, né? Se você tem um limite de tamanho de bateria que pode, né, durante o voo. E aí, se acontece um incêndio durante um voo, nos Estados Unidos são mais de 100 por ano. Dezenas de pessoas intoxicadas por ano. No Brasil, a gente não encontrou estatísticas da ANAC. Com celular. Com celular ou notebook ou power bank. Então, tem de tudo. Então, a gente criou essa comissão de estudos para estudar, criar uma PR, uma prática recomendada, ilustrando todos os tipos de riscos, para que a sociedade tome conhecimento. Né? Então, levar em consideração tudo isso. Além disso, a gente criou uma norma recentemente, está indo para consulta pública agora, consulta nacional na ABNT, que trata de segurança contra incêndio em painéis fotovoltaicos. Rogério, mas não pega fogo. Isso aí é 97% de material incombustível. Os painéis fotovoltaicos têm material plástico e eles pegam fogo.
Então, quais são os afastamentos que você tem que prever? Que tipo de Pra não riscos deixar um você grudado tem no outro. um do lado do outro? Vegetação que cresce, ninho de passarinho. Você tem tudo isso que tem que ser endereçado. Então, a segurança contra incêndio em painéis fotovoltaicos é uma questão que pode ser uma questão crítica, sim. Além disso, surgem o quê? Painéis fotovoltaicos de materiais plásticos. Então, hoje em dia, você tem sistemas que são 100% em plástico. Então, isso traz outro risco também. Então, essa norma, né, foi criada justamente para prever quais são os ensaios de reação fogo que esses materiais têm que passar, que tipo de sistema, né, que existe, como que eles têm que ser avaliados para a segurança contra incêndio. E o pessoal, hoje, você entra, você compra um painel daquele e monta o kit em casa. Exato, tem muito, né? Então, Muito. como eu falei, a residência unifamiliar, que hoje é um dos grandes consumidores desse tipo de painel fotovoltaico, não está na jurisdição dos bombeiros. E o cara monta lá dentro Só que quem vai combater o incêndio quando acontecer é o bombeiro. é um bombeiro. Ele vai estar lidando com corrente contínua, né? Ele vai estar lidando com os painéis gerando energia durante o dia ainda. Quando tiver sol, tiver claro, os painéis estão gerando. Como é que você cobre esses painéis? Como é que você protege o bombeiro? Quem vai descomissionar esses painéis? Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque você tem um pessoal instalando, que ele pegou aquilo e está instalando. Exato. Ele está seguindo a regra da montagem, né? Mas nesse processo parece que a Sim. gente está tendo um hiato aí da parte de segurança. E aí a gente tem conversado com associações do setor, como a Absolar, né, justamente para a gente conseguir orientar o setor, criar cartilhas, né, criar essa própria norma, né, eles tiveram participação também. Caramba, que legal. Que bom. Quantas coisas. E já que você contou tudo isso, de vez em quando a gente pergunta aqui para os nossos entrevistados do Emergência Entrevista, algum perrengue, alguma história, assim, né? Que você tem alguma história pra gente? Bacana. Bom, Rogério, tem uma recente que aconteceu, Valteci, que eu estava em Aracaju, Sergipe. Aracaju. Recente, olha. Inclusive. Isso aí foi mês passado. Aracaju, do lado de Aracaju tem uma cidade chamada Itabaiana. Eu fiz um curso lá em 2008 de falcoaria. Que você teria que legal. Persílio lá. Que bacana. Quando for para Aracaju, dá assim, 40 minutos de carro. Vá visitar o Parque muito agradável, né? Parques Falcões. Lá, maravilhoso. Eu trabalhava no Incor na época, eu fui pelo Incor. Que legal. Comi uma moqueca de caranguejo lá, que tava uma delícia. Nossa, muito bom. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá para dar um treinamento para os bombeiros, né? Sergipe. E esse treinamento incluía o uso dessa manta. E Explica um pouco mais dessa manta aí. Essa manta aqui. Essa manta ela tem uma tecnologia. Essa é nova, né? Como é que ela suporta altíssimas temperaturas. Justamente para o quê? Para não derreter durante o uso. Porque a fuga térmica atinge lá os seus 1.300 graus Celsius. Então, até às vezes um pedaço de metal ele consegue derreter. Então, imagina o tipo de material que você tem que ter para resistir essa fuga térmica. E essa manta, ela aguenta 2.500 graus, é a temperatura de fusão. Nossa. Dentro dela tem tecnologia da NASA que eles utilizam na turbina do avião. Então, são materiais que são à base de uma grafita especial, né? Tem pirexina, que é um pó de granito também. Tem uma série de composições específicas, né? Que suportam altíssimas temperaturas e permite reutilização dela. Então, ela foi desenvolvida para veículos elétricos, incêndios, né? Em veículos elétricos, e ela tem conseguido confinar. Então é essa que você está falando aquela hora, essa né? Que você falou de uma manta, eu estava pensando numa outra manta. Falei, mas será que é? Tá. E essa manta, a gente foi lá dar o treinamento para os bombeiros, né? De Sergipe, para aplicar. E localmente tinha um fabricante de veículos elétricos que gentilmente cedeu um veículo elétrico para a gente fazer o treinamento. E era um veículo elétrico super esportivo, né? 0 a 100 em 3,9 segundos. Nossa, um baita de um veículo. O que aconteceu? Não era para tocar fogo, era só para fazer o treinamento de aplicação da manta. E a gente falou, vamos cobrir ela com uma manta de nylon para não arranhar, porque o carro é novo, a gente não vai queimar ele, então vamos cobrir, vamos proteger. Só que esse nylon é combustível. E aí, quando a gente foi e cobriu, em seguida tinha um dispositivo que a gente queria aumentar a eficácia, né, e demonstrar que era um dispositivo que é um carbonato de potássio, que ele sequestra o calor. Então, ele acaba melhorando a eficácia, né, da manta. E aí, eles foram aplicar esse carbonato, só que ele esquenta. Nessa que ele esquentou, encostou na manta. E começou a carbonizar. Então, a gente começou a ver com a manta aplicada o material carbonizando. E a gente falou, nossa, será que está pegando fogo, né? Porque começou a escurecer.
Só que o próprio material, esse próprio carbonato de potássio conseguiu extinguir esse princípio de incêndio que ele mesmo causou, que ele age por calor, então ele superaquece para derreter essa pastilha, ela passa por umas bolinhas de cerâmica, resfria, e aí em seguida ele entra em ação. Então ele superaqueceu, encostou nesse nylon, e começou um princípio de incêndio pequeno, mas não queimamos o carro, graças a Deus. Maravilha. O próprio sistema deu conta de segurar lá, mas foi por pouco. E o susto, hein? Eu tomei um susto, Nossa senhora, ai meu Deus do céu, já vai 150 mil aqui agora. Acho que era bem mais. Era bem mais. Era maior ainda? Ai meu Deus. Era bem mais. Ai, que legal. Meu Deus. Puxa, que bom, Rogério, falar com você aqui, muito proveitoso. E uma outra coisa aí pra gente, o que te inspirou, Rogério? Bacana. Bom, muitas pessoas me inspiram, né? As pessoas que me inspiraram aí são muitas, né? Eu fico até com medo de esquecer de alguém aqui, mas... o pessoal fala. Meus pais, né? Primeiramente, minha família que sempre me apoiou em tudo. Eles são uma grande fonte de inspiração. É o que me faz, né, correr atrás de tudo isso, porque no final das contas a gente tem que equilibrar tudo na vida. Mas profissionalmente, né, muitas pessoas me inspiraram, como o Antônio Fernando Berto, né, que é o chefe do laboratório. Hoje ele é o gerente técnico do laboratório do IPT, Laboratório de Fogo, Explosões. O meu orientador do meu mestrado, né, o Dr. Fulvio Vitorino também é uma pessoa que me ensinou muitas coisas. Armani foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros também. Nossa, é um cara muito prático, é um cara que está sempre disponível, acessível, muito da área técnica, né, dá apoio para mim até hoje. A professora Rosária também, que é da FAO, hoje ela é presidente do GSI, então... Que legal! Ela é o grupo de fomento à segurança contra incêndio, é um grupo que me inspirou bastante também. Lá você tem algumas pessoas que são sumidade em produção passiva, inclusive. E, obviamente, assim, várias pessoas do setor. A gente vai encontrando e conhecendo tantos amigos no setor. Então, quando a gente criou a Associação Brasileira de Produção Passiva, quando a gente teve esse contato, né, com outras entidades, quando você vê a quantidade de entidades que tem no setor e um colaborando com o outro para o crescimento e valorização do profissional de segurança contra incêndio, isso é uma coisa que brilha os nossos olhos. Isso é uma coisa que me motiva a cada dia estar entregando mais, cada dia estar melhorando, né, esse nosso setor aí, não só de produção passiva, mas de segurança contra incêndio como um todo. Queria agradecer ao Rogério Lim pela excelente participação conosco aqui no Emergência Entrevista. E o Emergência Entrevista vem daqui 2 semanas com vocês.